Olá, hoje 18 de dezembro, segunda-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, terceira semana do Advento. Segunda-feira, primeira leitura, Jeremias capítulo 23, versículos de 5 a 8. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que chamarão: Senhor, nossa justiça. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se usará jurar pela vida do Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito, mas sim pela vida do Senhor que tirou e reconduziu os descendentes da casa de Israel desde o país do norte e todos os outros países, para onde os expulsará. Eles então irão habitar em sua terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jeremias, profeta, falando de Jesus. Versículo 5. Eis que virão dias em que farei nascer um descendente de Davi. Jesus, descendente de Davi, linhagem real por causa de São José. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Então, antes de tudo, queria dar ênfase a uma coisa aqui. Deus sempre fez alianças com o homem. E aqui, quando a gente vai lendo, quando a gente vai falando, às vezes a pessoa, você que está aí nos escutando, não consegue compreender. Então eu vou esmiuçar isso aqui. O profeta ele fala assim, naqueles dias, eis que virão dias em que já não se usará jurar, porque eles falavam assim, né? Costumeiramente eles juravam, eles davam a palavra dizendo pela vida do Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito. Mas sim, o profeta está dizendo, mas agora vão dizer assim, pela vida do Senhor, né? Então eu juro, eu prometo, pela vida do Senhor que tirou e reconduziu os descendentes da casa de Israel desde o país do norte e todos os outros países para onde os expulsará. Eles então irão habitar em sua terra. Porque aqui está falando de Jesus. Mas aí eu quero dar ênfase a isso. Deus sempre fez aliança com o homem. Fez com Abraão, fez com Noé, fez com Moisés, fez com Davi. E em Jesus, Deus faz uma aliança definitiva para perdoar os pecados e salvar o homem. Então, a profecia de Jeremias também tem essa característica de mostrar, de demonstrar que o descendente de Davi reinará como rei, fará valer a justiça e a retidão na terra. Judá será salvo, Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Então, veja, o Senhor
Jeremias, ele já profetiza sobre Jesus desde muito tempo. E o que é que a gente pode refletir com isso, né? Versículo 5: Eis que virão dias em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Quantos acreditaram nessa profecia? Quantos tomaram posse dessa profecia e ao longo das gerações puderam, com a vinda de Jesus, contemplar isso? Como Maria, como José, como Isabel, como os discípulos, os apóstolos, mas também quantos não tomaram posse, quantos não acreditaram nessa profecia, não tomaram posse e não contemplaram com um olhar de fé e esperança a vinda de Jesus. Não acreditaram e perderam a graça de viver essa aliança com Deus por meio da vida de Jesus. E não é diferente conosco. Não é diferente conosco. Na homilia de ontem, o Padre George nos ensinava sobre isso, e aqui, ao longo dessa semana, eu quero que a gente possa meditar de forma repetida sobre isso, para que isso seja impresso na nossa alma. Por vezes, o Senhor nos dá uma palavra, o Senhor nos dá um direcionamento, o Senhor faz uma promessa para nós, mas a gente não acredita. Por quê? Porque a promessa é diferente da realidade que se impõe. E aí a gente acha muito absurdo que vá acontecer. Mas veja, aconteceu com Nossa Senhora. É o Natal, quando o anjo Gabriel diz para Maria que ela vai conceber do Espírito Santo. Quando você olha para a realidade, é um absurdo. Quando Jesus anda sobre as águas, quando você olha para a realidade, é um absurdo. O próprio Abraão, quando Deus fala que vai dar a ele um filho, ele já tem uma idade muito avançada. A sua esposa já tem uma idade muito avançada e ainda é estéril. Uma realidade absurda, mas Deus cumpre as suas promessas. Porque quem falha com a palavra somos nós. Nós erramos. Nós nos equivocamos. Nós erramos o alvo. Deus não. Deus não mente. Deus não erra. E Deus não faz nada pela metade. Então a lição que a primeira leitura de hoje vem nos trazer, e a liturgia de toda a semana vai nos trazer, a primeira lição é essa: que possamos acreditar e confiar em Deus muito, muito, muito mais do que em nós mesmos. Por quê? Porque Deus não falha em suas promessas. Ainda que a realidade ela possa parecer muito diferente do que é a promessa de Deus, nós precisamos acreditar. É verdade, nós precisamos estar instalados na nossa realidade de vida, para que a gente não viva no mundo da ilusão, no fantástico mundo da ilusão. Precisamos nos instalar na realidade e viver de acordo com a realidade da nossa vida. Contudo, isso não significa dizer que nós não devemos acreditar naquilo que o Senhor nos promete e que por vezes é diferente da realidade. Aconteceu com Isabel também, a concepção de João Batista. Isabel também estéril. E Zacarias fica tão assombrado com aquela revelação, né, que ele fica mudo. E só volta a falar depois que todas as coisas que o Senhor falou que iria acontecer com eles acontecem. Então, que a gente possa tomar posse dessa primeira leitura e desse ensinamento. Pedir ao Espírito Santo: o Espírito Santo me concede a graça de acreditar na palavra de Deus e nas promessas que Ele me fez, nas promessas que Ele me faz. Ah, mas eu não sei quais são as promessas que Deus tem para mim, mas Ele tem. E como é que se descobre? Relação. Vida de oração, relação de intimidade. Deus é pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo. E com pessoa a gente se relaciona. Como é que essa relação se constrói ao longo do tempo?
vida de oração, vida sacramental, todos os dias e a cada dia um pouco mais. A nossa relação com Jesus vai ganhando consistência e a gente vai identificando o que é que o Senhor tem para nós. O evangelho de hoje, Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 24. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então veja, versículo 18. Vamos lá meditar 3 versículos, aliás, 5 versículos dessa palavra. O versículo 18. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. O fruto da docilidade e da obediência de Maria é Jesus. Aí você veja o tamanho da docilidade e da obediência de Nossa Senhora. Mas Deus, Ele quer gerar um fruto em você. Eu repito, o fruto da docilidade e obediência de Maria é Jesus. Deus quer gerar um fruto em você, em mim, em cada um de nós. E qual será esse fruto? Ou melhor, quais serão esses frutos? Mas aqui fica a pergunta. Você tem sido dócil como Maria, como São José? Você tem sido obediente como Maria e como José? Acredito que não. O que devemos fazer? Rezar, pedir a Deus a graça. Senhor, concede-me a graça da docilidade para que eu identifique aquilo que tu queres de mim, aquilo que eu devo fazer para gerar frutos de vida na minha vida. Concede-me a graça da obediência para que eu tenha coragem de fazer a tua vontade quando for oportuno e quando for inoportuno. No versículo 19, José, quando ele pensa em abandonar Maria em silêncio, em segredo, é para tomar para ele a atenção do abandono, não para Maria. Esse é o amor que o Senhor nos convida a viver, o amor que se gasta e se consome pelo bem do outro. São José sabia a situação em que estava e no desconforto do seu coração, ele resolve chamar para si a atitude. Mas aí já no versículo 20, o que é que acontece? E o que é que a gente pode refletir? O Senhor, Ele conhece o nosso coração. E quando Ele vê a retidão do nosso coração, o Senhor nos socorre. Assim como Ele fez com São José, Ele quer fazer com cada um de nós. Por quê? Porque Deus, Ele não faz nada pela metade. E por vezes a gente não acredita em Deus. Repito,
porque a realidade ela se parece muito pouco com a promessa, como nos ensinou o padre na homilia de ontem. O versículo 23, olha o que vai dizer: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. A vida inteira de Jesus significa isso. Deus está conosco. Quantas vezes você se sente só porque está implorando a atenção dos homens e Deus está no sacrário há mais de 2000 anos esperando por você. A vida inteira de Jesus significa Deus está conosco. Ainda que você não sinta, ainda que você não pense nele, ainda que você não creia, Jesus está com você. Aonde quer que você vá, o olhar do Senhor está sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós. Por fim, a palavra diz: quando José acordou, ele fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. O último versículo vem nos ensinar a obediência de São José. Peçamos ao Espírito Santo a obediência de São José, de fazer tudo aquilo que o Senhor nos manda fazer, com retidão, com firmeza, com prontidão, de quem tem convicção naquilo que acredita e naquilo que Deus revela, como, onde, quando fazer. Peçamos ao Espírito Santo essa graça, a graça da obediência de São José, para que neste tempo oportuno que é o advento, Jesus possa nascer em nossos corações e dar frutos de vida na vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.